E aí pessoal, preparado para dar mais um passo nessa caminhada? O assunto de hoje é sobre agulhas. Tem várias coisas que vocês precisam ficar sabendo sobre agulhas, sobre os tipos, modelos, mas vamos começar aqui pelo básico e entender que existem dois sistemas de agulhas, tá? O primeiro deles é o sistema de haste. A agulha não é desse tamanho todo, gente. Não se assustem caso vocês não tenham entrado em contato ainda com uma agulha de tatuagem. As agulhas ficam aqui na pontinha, são isso daqui, tá? E elas são soldadas numa haste, e essa haste aqui vai ficar presa na sua máquina. Essa partezinha arredondada aqui vai ficar presa no pino do batedor da sua máquina, permitindo com que ela faça o movimento de perfuração, ok? Para esse tipo de agulha é importante saber que para cada uma que você pretende usar no trabalho, você vai precisar de uma máquina para ela. Ou seja, se você pretendia usar essa agulha, mas também queria usar outra, você vai precisar de duas máquinas, tá? O outro sistema disponível para a gente é o sistema de cartuchos. Esse daqui é o xodó de muita gente aí pela praticidade. Por quê? Você não precisa ter muitas máquinas. Se você quiser usar 10 agulhas diferentes num trabalho, você só vai precisar de uma máquina. Eles são intercambiáveis, então você vai encaixar na sua máquina e pode trocar a qualquer momento e continuar usando a mesma máquina. É importante entender a diferença entre esses dois modelos. No sistema de haste não tem nenhuma interferência no meio do caminho. É uma haste rígida, né, que está presa nas agulhas. E aqui onde vai ficar preso na máquina e a ponta da agulha não tem nenhuma interferência. Então a força que a máquina exercer aqui, ela vai exercer sobre a pele. No caso do cartucho, a coisa muda um pouco. Para o cartucho funcionar, ele precisa de um sistema de mola, seja ela por mola mesmo ou então um elástico que faça com que esse pino volte. A máquina vai empurrar uma haste e essa haste vai empurrar esse pino que vai empurrar as agulhas. Mas esse pino ele precisa voltar assim como a haste, né? Aqui a gente tem uma mola que dá uma certa amortecida aí entre a máquina e a ponta da agulha. Então a gente já tem uma quebra aí de eficiência, entre aspas. Aí você pode se perguntar, qual é melhor, haste ou cartucho? Cada um se adapta à forma que se adapta. Essa daqui dá pra botar uma foto minha assim com essa frase, né? Eu gosto muito de sombrear ou pintar com um sistema de cartucho, mas para fazer um traço, uma linha, eu já não gosto, eu prefiro de haste. Então vai da adaptação de cada um, entender como esse amortecimento reflete na hora de pigmentar, né? Você tem uma suavidade a mais ali, porém você perde um pouquinho de eficiência, ao mesmo tempo que, de certa forma, ali você consegue ter um controle maior na hora de sombrear e tudo mais, enfim. E por aí vai, você tem que testar as duas coisas e ir vendo qual que se adapta melhor. Vai muito do trabalho que você vai fazer, do estilo de trabalho que você pretende fazer, da sua mão, da sua personalidade, enfim, tudo mais. Agora que vocês já entenderam que tem dois sistemas diferentes, o de haste e o de cartucho, eu preciso falar especificamente das agulhas, né, que ficam ali na pontinha do negócio. Não vai adiantar eu ficar falando aqui aleatoriamente esperando que uma imagem brote na cabeça de vocês e vocês entendam tudo. Eu preciso realmente ilustrar o que eu estiver falando. E eu tive uma ideia abrasileirada aqui, vou dar uma gambiarra, né? Vou desenhando no iPad, enquanto isso eu vou explicando a coisa e vocês vão conseguir entender com mais facilidade, eu acredito, vendo a ilustração. Então vamos aqui para o quadro que fica mais fácil de vocês visualizarem cada detalhe que eu for explicando, né? Então vamos falar sobre as agulhas. Imagine que você está querendo comprar suas agulhas, mas tem um monte de nomenclatura que você não faz ideia de como funciona. RL, RS, MG, MR, o que significa isso tudo, né? Você foi lá, comprou uma agulha, ou então você está olhando no site, tem uma agulha lá, só que ela tem um monte de número e letra estranha lá que definem o que é aquela agulha, né? Mas você não faz ideia de como escolher através daquilo, ou não faz ideia do que aquilo significa. E é super importante que você entenda, porque a partir daí você vai tanto entender qual agulha você precisa para cada trabalho, mas também entender como as coisas funcionam, né? Então vamos lá, vamos imaginar que você comprou uma agulha e lá tinha 1203 RLLT. Eu vou separar aqui cada grupo de dois algarismos em cores diferentes, porque a partir daí eu vou explicando cada cor dessa em tópicos e fica mais fácil de vocês visualizarem depois e saber o que cada um significa. Então vamos para o primeiro grupo, que é esse 12 aqui que está em vermelho. Isso daqui, gente, corresponde ao diâmetro, tá? E o que é o diâmetro? O diâmetro basicamente é a espessura da agulha.
12 corresponde a 0,35 milímetros. Geralmente você vai encontrar tanto esse número 12, mas também você pode encontrar o número 10, que corresponde a 0,30 milímetros, e o número 8, que corresponde a 0,25 milímetros. Ah, mas isso é o tamanho da minha agulha? Não. Imagine que a gente tem aqui uma haste, e na haste tem várias agulhas soldadas juntas, tá? Vamos dar um zoom aqui para a gente conseguir visualizar cada agulha individualmente aqui. A gente tem várias agulhazinhas juntas uma da outra, só que esse diâmetro é correspondente a cada agulha individualmente, tá? Várias agulhas juntas formam um grupo de agulhas, então não tem a ver com o diâmetro total, mas sim de cada agulha. E o que isso interfere na tatuagem, né? Por que eu preciso saber o diâmetro da minha agulha? O diâmetro da agulha vai interferir diretamente na forma como que aquela agulha vai ser apontada e no buraquinho que ele vai fazer na pele, né? Então vamos imaginar aqui, eu vou tentar ilustrar, mas de forma bem sem proporção aqui, a gente está exagerando só para ficar fácil o entendimento. Então a gente tem uma agulha bem mais grossa, uma agulha média e outra agulha bem fininha. Tá? Vamos imaginar que essa primeira aqui é a 12, a do meio é 10 e a outra 8. Então a gente parte para o segundo grupo, que é esse 0,3 ali que eu coloquei no amarelo, tá? Que corresponde à quantidade de agulhas, como eu falei lá atrás. A gente não usa uma agulha só para tatuar, né? A gente precisa de um grupo de agulhas que pode variar de 3, 4, 5, 6, enfim, tem várias agulhas. Geralmente você vai encontrar isso em números ímpares, né? Então 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, por aí vai. Aqui no Brasil, pra gente é muito mais popular encontrar entre 3 e 15, ok? No caso de traço, geralmente você vai encontrar até 11 mais ou menos, mas essa quantidade de agulha é o mais padrão pra gente. Uma agulha geralmente é usado mais em micropigmentação, nessas questões mais fininhas. Para tatuagem não é muito utilizado. O outro grupozinho que você vê lá, RL, é o agrupamento das agulhas. As agulhas não podem ficar jogadas de qualquer jeito, elas precisam estar organizadas, né? Isso corresponde à organização das agulhas, como elas estão juntas ali. Então a gente tem aqui a haste da agulha, elas são organizadas de certa forma para que cada grupo faça um determinado efeito na pele. Você vai encontrar essas nomenclaturas, então tem RL, RS, F, MG, MGR ou MR, dependendo do caso. RL significa Round Liner, certo? Se a gente não for traduzir ao pé da letra e tentar achar uma forma mais fácil de compreender, round pode ser arredondado, circular, e liner é traço, linha, algo relacionado a isso. Então quando a gente junta, a gente tem uma linha circular, vamos dizer assim, uma agulha arredondada, né? E ela é usada para traço. Por quê? Ela é agrupada de uma forma que ela fica mais fechadinha na ponta, formando um triângulo. As agulhas, por ficarem mais próximas, você consegue uma definição maior no traço. Então ela é usada mais para fazer linhas, traços finos, ou dependendo do caso, quanto mais quantidade de agulha a gente tem ali, a gente consegue um traço sólido, mas um pouco mais espesso, né? Mais largo, né? Então imagine que esses 3 pontinhos aí estão batendo a 100 vezes por segundo ali na pele, na sequência que você vai fazendo o traço. Eu vou tentar ilustrar aqui para ficar mais fácil de vocês compreender o efeito que isso causa quando a gente fala nessa quantidade de vezes por segundo aí. Então você vai passando ali a agulha, ela vai repetindo aqueles pontinhos várias e várias vezes, formando um traço, tá? Aqui está bem ampliado para vocês conseguirem visualizar, mas é mais ou menos esse o efeito. Quando a gente fala da RS, a gente está falando de Round Shader. Shader, geralmente a gente entende como sombra, tá? Então, ela é a mesma configuração, ela é agrupada de forma circular, né? Round Shader, só que ela é um pouco mais espaçada, as agulhas estão um pouco mais retas. Então, permite uma pigmentação um pouco mais, digamos assim, não tão sólida, né? Então permite que geralmente o pessoal usa muito para fazer pintura, para fazer sombra, porque você consegue dar mais passadas ali na pele sem agredir tanto, tá? Porém você não tem a mesma solidez da agulha de traço. No caso da agulha F, que é a flat, a gente pode traduzir ela como uma agulha plana. Ao invés dela ser soldada em forma circular, como as outras, formando essa espécie de triângulo, ela é soldada em sequência, formando uma ideia de pincel. Então ela é realmente uma agulhinha soldada do lado da outra.
No caso da Magnum, ela é basicamente a mesma coisa da Flat, a MG, que é a Magnum, só que ela é 2 vezes ela. Ela tem uma sequência de agulhas retas em cima e uma sequência de agulhas retas embaixo, formando esse zigue-zague. Elas são intercaladas, elas não ficam uma embaixo da outra, tá? Ela fica uma no espaço da outra. Qual a diferença de uma para outra? Na Flat, o pessoal antigamente usava muito para fazer sombra. Hoje em dia é muito difícil você achar essa agulha aqui no Brasil. Quer dizer, não acha, você tem que importar aí, porque não fazem mais isso, a não ser que você solde as agulhas em casa, né? Em casa, no caso, no seu estúdio, né? Não em casa. A não ser que você faça ela, realmente você solde, você não vai conseguir encontrar. E ela era usada muito para fazer sombra, justamente porque ela não tinha essa solidez toda, ela deixava esses espaços permitindo uma sombra mais suave, uma pigmentação mais suave. No caso da Magnum, os 2 grupos de agulha preenchem os espaços vazios que a Flat deixava. Automaticamente você tem um preenchimento muito mais sólido, né? Você não deixa tantos espaços vazios. Eu vou tentar reproduzir aqui várias vezes aqui para você conseguir visualizar a diferença de uma para outra. MGR ou MR corresponde a Magnum Round, é a mesma coisa lá de cima, o R é de round, tá? De redondo. Ela não é soldada circularmente como a outra, né? Porque ela é uma agulha de pintura, ela é como se fosse um pincel, porém ela é soldada de forma semicircular, como se fosse chanfradozinho assim, fazendo um semicírculo na ponta. E para que serve isso? Ela é soldada da mesma forma, com um grupo de agulhas em cima, outro embaixo, intercalando, mas o fato dela ser arredondada nas pontas permite uma sombra mais suave nos cantos, então não fica tão marcado aquela passada de agulha, né? Permitindo uma sombra mais suave e tudo mais. A outra opção é a Bug Pin, mas essa daí você realmente não vai encontrar aqui disponível pra gente no Brasil ainda, infelizmente. Mas é bom saber, né? Bug Pin, se você vê algum artista gringo comentando que usa esse tipo de agulha, ela corresponde à mesma configuração de cima, só que a partir do momento que ela é Bug Pin, ela é mais compacta. Então vamos imaginar que aqui a gente tem 9 agulhas Magnum, tá? E a Bug Pin 9MG, ela vai ser a mesma quantidade, só que bem mais juntas, né? Elas são mais unidas, mais compactas. Então você tem uma agulha menor, mas com a mesma quantidade de agulha, permitindo um preenchimento mais sólido. LT é o último grupo ali, corresponde à ponta da agulha, tá? Não é... vou aproximar aqui, fazer um desenho para vocês visualizarem, usar a nossa lupa artística aqui e a gente vai aproximar de uma única agulha ali para vocês visualizarem. Então, a ponta corresponde realmente ao apontamento, né? Como aquela agulha foi afiada, amolada, a partir da espessura dela. Então a gente tem basicamente 3, tem mais, mas o que é mais fácil de achar e ser disponível para a gente tem 3 apontamentos diferentes, que é a ST, que corresponde a Short ou Standard, dependendo do caso, que é o padrão, né? Short Taper, a LT, que corresponde a Long Taper, e a ELT, que corresponde a Extra Long Taper. Quando a gente fala em Short, o Standard, eu prefiro Short porque para mim fica mais fácil de visualizar, então é uma ponta curta, tá? A Long Taper é uma ponta longa, e a Extra Long Taper é uma ponta extra longa, né? Muito longa no caso. Vamos imaginar que a gente tem 3 agulhas, tá? A linha de apontamento começa em determinado ponto e cada uma delas tem um ângulo diferente. A short, a curta, né? Ela vai ter um ângulo mais fechado, então ela vai ter uma ponta mais curta. Só que isso vai fazer diferença no trabalho, vocês vão entender daqui a pouco. A long taper ela é um pouco mais longa. E a extra long taper, ela é muito mais longa, bem mais amolada. Não amolada, desculpa, mas mais longa mesmo, né? O ângulo do apontamento dela é mais longo. Que diferença isso faz na hora de tatuar? Vamos imaginar que a nossa pele, que é algo bem fino, a gente só precisa empurrar 1,5 milímetros para dentro da pele, de agulha. Então, no caso da agulha de ponta curta, ela vai entrar praticamente toda a sua ponta na pele, certo? Então você tem um ângulo maior na perfuração. Então essa pontinha aqui ela vai entrar praticamente toda. No caso da long taper ela só vai entrar ali até quase a metade e a extra long taper
quase só a pontinha dela. E como a primeira vai entrar mais, o buraco vai ser maior. E a última ela vai fazer um pontinho mais fininho, né? mais discreto. Aqui no Brasil, a coisa é um pouquinho diferente. A gente só vai ter essas duas definições, que geralmente é o grupo e o modelo, tá? No caso, a quantidade e o agrupamento. Então você vai achar 15 Magnum Round, 3RL, 7RS, 9RL, por aí vai, tá? E é só isso, valeu, falou, se vira. Aí você deve se perguntar, tá, mas como é que eu vou saber qual agulha é qual? Bom, aí nesse caso você tem que pesquisar, entender, o fabricante geralmente disponibiliza, né, cada situação, assim, cada tipo de agulha dele, ele disponibiliza informando qual a espessura da agulha e tudo mais.